Então, estamos de volta e agora vamos falar sobre o segundo tipo de lançamento. Na verdade, o terceiro, né? Lembre que nós já estudamos aqui o lançamento vertical, o lançamento horizontal e agora vamos falar do terceiro tipo de lançamento, que é o lançamento oblíquo. Então, esse lançamento, ele é mais complexo, vamos dizer assim, o mais completo. Vocês vão entender muito bem a partir de agora. Veja só. Dá uma olhada nessa imagem. Observe que agora você tem, mais uma vez, dois movimentos compostos, onde você vai ter agora, continuaremos tendo uma velocidade horizontal Vx constante, da mesma forma que o caso anterior. Observe que o Vx é sempre o mesmo, ó, constante. Mas agora nós temos uma velocidade vertical desde o começo do nosso movimento. E na altura máxima ele é zero. Isso é o dado mais importante e significativo a partir de agora. Mais uma coisa, veja que essa velocidade Vy vertical ela é nula agora e depois ela inverte o sentido do seu movimento. Então, gente, muito cuidado com essa velocidade vertical Vy. Ela vai inverter o sentido e na altura máxima, nós vamos repetir muito isso aqui, essa velocidade vertical Vy é nula, mas somente nesse ponto aqui. Vamos para frente. Essa imagem ela é muito importante. Eu peço muita atenção sua agora, a partir desse momento. Em primeiro lugar, vamos chamar a atenção dos eixos. Você tem aqui um eixo X, certo? Positivo para a direita, e um outro eixo Y. Esse eixo Y, ele agora é orientado para cima. Está lembrado que no lançamento horizontal esse eixo Y estava orientado para baixo? Então todo mundo era positivo, gravidade era para baixo, positiva, a velocidade V vertical, Vy, também era para baixo, positiva. Agora não. Temos que ter muito mais cuidado, porque a orientação positiva é para cima. Significa que qualquer vetor que tenha sentido para baixo, nas equações ele vai ter que entrar com sinal negativo. É o caso da gravidade. Então a nossa aceleração gravitacional, que sempre é para baixo, obviamente. Então, ela tem um sentido contrário ao eixo. Consequentemente, nas equações, muito cuidado, atenção galera, olha lá, a gravidade vai entrar agora com sinal negativo. Mais um detalhe, você está vendo aqui que agora eu tenho uma velocidade V0, que é a velocidade de lançamento, isso não tinha no lançamento horizontal, porque simplesmente o corpo ele era jogado para frente. Ele agora tem uma velocidade formando um ângulo com o eixo X. Daqui a pouco nós falamos melhor sobre essa história desse ângulo. O que eu quero chamar a atenção de vocês agora é o seguinte, esse V0 aqui, eu vou projetá-lo nos eixos X e Y, como vocês já sabem muito bem de vetores. Olha lá, V índice X, V0Y. É a velocidade inicial do eixo Y. E observe que na medida, como vimos na imagem anterior, que esse corpo vai subindo, esse Vy vai diminuindo o seu módulo. Quando chega na altura máxima, muita atenção, essa velocidade Y é zero. Gente, não é que a velocidade resultante total é zero, não é isso. Quem é nulo apenas, quem é a velocidade vertical Vy. Observe que o Vx continua constante, como deve ser. Lembra que o Vx é sempre uniforme, né? Movimento uniforme sempre no eixo X. Isso da mesma forma que o movimento anterior. Então você vai ter agora que o Vy é zero. Na altura máxima, a velocidade vertical ela é nula. Aqui, a partir desse momento, observe que o Vy ele inverte o sentido do movimento, ele agora é para baixo. Então nas nossas equações, se você for calcular esse Vy aqui, ele vai sair com um sinal negativo, porque o nosso eixo é para onde? Para cima. A partir desse momento ele teria um sinal negativo. E, para encerrar essa parte, observe que eu tenho mais uma vez dois vetores perpendiculares entre si, Vx e Vy. Dois vetores perpendiculares entre si, como é que a gente tira a resultante? Ó, regra do paralelogramo, todo mundo sabe muito bem de vetores, e olha só o que acontece, nós vamos ter aqui que tiramos através de Pitágoras, né, como é de praxe. Muito bem, mais uns detalhezinhos que estão aqui nessa imagem. Observe que aqui nós temos um H, esse H para nós é chamado de altura máxima. É a máxima altura da minha parábola, exatamente. Esse valor aqui, ó, tá vendo? Chamamos de A, é alcance. Alcance é o alcance horizontal máximo. É a máxima distância horizontal que esse corpo pode atingir. Vamos seguir mais um pouquinho. Bem, eu falei a vocês que nós vamos ter que parar um pouquinho para analisar aquele momento do lançamento. Então nós pegamos aquela imagem anterior, demos um zoom, ampliamos isso aqui e vamos estudar o que está acontecendo bem no momento do lançamento. Olha só, isso é muito importante. Eu tenho uma velocidade V0 aqui na hora do lançamento. Todo mundo entendeu que nós projetamos os dois eixos, Vx e V0 e Y, e temos um ângulo θ aqui. Gente, todo mundo enxerga que temos um triângulo retângulo aqui, ou aqui, tanto faz. Nós vamos pegar esse triângulo retângulo aqui, ó, 90 graus aqui embaixo. Então nós temos aqui, podemos aplicar matemática.
relações trigonométricas no triângulo retângulo. Ou seja, eu quero encontrar seno, cosseno. Vamos primeiro falar do cosseno. Qual é a fórmula do cosseno mesmo, matematicamente falando, gente? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Olha para cá, vamos lá, vamos juntos aqui. Nesse meu triângulo, quem é o meu cateto adjacente? Ó, V índice x, ele está ao lado adjacente do ângulo θ. Quem é a minha hipotenusa? V0. Então, cosseno de θ seria V índice x dividido por V0. Fazendo a continha e arrumando, olha lá, Vx é V0 cosseno. Vocês são lembrados disso lá de vetores, né? O que é seno? Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então, da mesma forma, quem é o oposto do ângulo θ? V0y. Isso aqui é o V0y, né? O mesmo tamanho, ó. Então, V0y dividido pela hipotenusa, V0, organizando. Fica dessa forma. Gente, muito importante essas duas equaçõezinhas. Geralmente, lançamentos oblíquos, a primeira coisa que você vai fazer nos seus problemas normalmente é calcular Vx e V0y, em grande parte dos problemas. Muito bem, voltamos àquela imagem e agora nós vamos ver as equações. Lembre-se sempre de uma coisa, tanto no lançamento horizontal quanto no lançamento oblíquo, o eixo x tem um movimento uniforme e o eixo y um movimento uniformemente variado, porque no eixo y tem uma aceleração da gravidade. Então, as nossas equações no eixo x, a nossa equação continua a mesma do tópico anterior, não é isso? Olha lá, Vx vezes t. É a mesma fórmula. Isso aqui é a fórmula do sorvete, né? Função horária do movimento uniforme. Continua a mesma equação. Já no eixo vertical, no eixo y, olha lá, você consegue identificar essas equações aqui, gente? Acho que sim, né? Função horária do espaço do movimento uniformemente variado. Fórmula do sorvetão. Só que no lugar de s, nós chamamos de y, né? Olha lá. Como ele partiu aqui da origem, o y inicial seria 0. Esse y inicial vai ser sempre 0? Não. Muito cuidado. Por exemplo, se eu estivesse lançando o corpo a partir de uma certa altura e ele saísse já desse ponto e fizesse isso, então ele teria um y inicial, né? Ele teria. Nos exercícios a gente pode ir mostrando isso. Olha que isso aqui é a função horária da velocidade e a equação de Torricelli. Só que agora tem um detalhe muito relevante. Observem que a aceleração, olha aqui, o sinal dela é negativo, menos g. Olha que na hora que você substituir a aceleração, vai ser menos g, por quê? Já explicamos isso. Eixo positivo para cima e a nossa gravidade é para baixo. Então, na hora de substituir nas equações, ela tem que ter tração negativa. Beleza, gente? Então, na verdade, não temos novas equações. Pouca coisa mudou até aqui, né? Mas olha só o que acontece agora. Considerando que na altura máxima, Vy é 0, nós já falamos sobre isso, não é? E ainda considerando essas duas equaçõezinhas que nós já encontramos, tiramos lá do triângulo retângulo, não foi? Cosseno e seno, nós vamos e podemos deduzir chamadas 3 fórmulas práticas. Muita atenção, galera. Essas fórmulas são de fato muito práticas. Há outras maneiras até de escrevê-la. Eu preferi escrever assim porque eu acho ainda mais simples. Essa fórmula calcula o tempo de subida. Se liga aí, hein? Muito rapidinho de calcular esse tempo de subida. De onde veio essa equação? Para quem quiser desenvolver, pega a fórmula função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Lembrando que lá em cima, na altura máxima, né? O tempo de subida, justamente para chegar na altura máxima, não é isso? Você vai adotar que Vy é 0. Se você desenvolver, você chega nessa equação. Outro detalhe, observe que a gravidade aqui, o G, está em módulo, para poder fazer as contas ainda mais fácil. Você coloca em módulo e já sai o seu cálculo todo bonitinho, certinho. Bom, altura máxima, de onde veio essa equação? Veio da equação de Torricelli. Da mesma forma, na altura máxima nós sabemos que Vy é 0. Então faça isso em casa. Você pega a equação Torricelli, substitui Vy 0, desenvolve a equação. Mais uma vez, lembrando que o G, né, a aceleração vai ser menos G, faz as continhas e você vai encontrar essa expressão aqui. Lembrando sempre que o V0y, tanto aqui quanto aqui, você calcula com essa expressão V0 vezes seno θ. Essas duas fórmulas, gente, são muito importantes, são fórmulas práticas. Aí você vai dizer, mas Cássio, eu não quero usar essas fórmulas práticas, eu posso usar simplesmente aquelas equações anteriores? Eu posso usar simplesmente, né, a equação horária da velocidade? Pode. Eu posso usar a equação Torricelli? Naturalmente, gente, essas são fórmulas práticas. Se você lembra, você ganha tempo apenas, mas claro que é sempre possível usar as equações gerais. Essa última fórmula, ela tem uma dedução mais abrangente. Isso aqui é a fórmula do alcance. Lembra que o alcance é o x, né? Aquele x. Qual é a fórmula que a gente falou do alcance há pouco? X igual a V índice x vezes t.
Se você for substituindo passo a passo, quem é Vx, quem é tempo, você vai chegar a essa expressão. Ela tem uma dedução matemática um pouco mais longa, isso aqui precisaria fazer com vocês, mostrando passo a passo. Mas para aquela galera que gosta da matemática, gosta do desafio, é um ótimo desafio chegar a essa expressão aqui. Seno de 2θ. Isso aqui é o seno do arco duplo, isso vocês veem lá em trigonometria. Muito bem, galera, essas fórmulas práticas, o último detalhe para a gente fechar a nossa aula. Vê só, aqui nós temos uma equaçãozinha, mas antes de chegar a essa equação, eu queria mostrar uma coisa a vocês. Vocês estão vendo que quando o lançamento é para um ângulo de 15 graus ou um ângulo de 75 graus, eles chegam no mesmo lugar. Guarda essa informação. Quando o lançamento foi com 30 graus e com 60 graus, eles também chegaram ao mesmo lugar. Olha só, o que isso significa? Isso é uma dica e tanto pensando em vestibular. Galera, quando os ângulos são complementares entre si, o que são ângulos complementares, gente, são aqueles cuja soma dá 90 graus, não é isso? Então, ó, 15 mais 75, 90. 30 mais 60, 90. Sempre que você tiver dois ângulos complementares entre si, então pode ser 40 e 50, para uma velocidade de lançamento igual, lógico, estou considerando que todos têm a mesma velocidade de lançamento, o alcance será o mesmo sempre. Então, se você jogou com 15 graus ou com 75 graus, ele cai no mesmo lugar. Com 30 graus, 60 graus, ele cai no mesmo lugar. Essa é uma dica muito bacana. Agora, existe um ângulo aqui, 45, que ele é muito significativo. Ele é o caso em que você vai ter o chamado alcance máximo. O máximo alcance é atingido para 45 graus. Então, para uma mesma velocidade, considerando que todo mundo aqui foi lançado com a mesma velocidade V0, todos, quem é que eu consigo chegar mais longe? Se fosse um jogador, né, para chutar a bola o mais longe possível, ele deveria chutar a bola a 45 graus, onde ele consegue o máximo alcance. Ninguém ganharia desse ângulo. Então é o ângulo que vai me dar a maior distância possível para o meu lançamento. E há uma relaçãozinha, também tem como deduzi-la, mas aqui para vocês esse momento o que importa é saber usar, que esse alcance a 45 graus é 4 vezes a altura máxima a 45 graus. Isso é muito importante também para a resolução de algumas questõezinhas. Beleza, gente? Nas próximas aulas nós vamos mostrar essas equações de novo, resolver exercícios para que vocês consigam enxergar a aplicação matemática de todas elas. Um grande abraço para todos.